Bem-vindo à primeira aula do nosso discipulado. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a visão do tempo de reflexão. Essa visão está em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa igreja foi organizado em torno de um processo simples, objetivo e estratégico para conduzir as pessoas através dos estágios de crescimento espiritual, o novo nascimento, a adolescência e a maturidade. O que significa isso? Significa que nós estamos desenvolvendo uma forma o mais informal possível, tirando tudo que é costume, tradição, em tantas outras observações religiosas, para tornar o ensino da palavra de Deus e o crescimento da pessoa que chega ao TR algo natural, algo como nós acabamos de ler, sem cansaço, porque o fardo de Cristo é leve. E se a gente for colocar todo o costume, religiosidade, cultura que as religiões têm sobre a pessoa, a gente acaba matando essa vontade da pessoa crescer na estatura de Cristo. Por isso, a gente tem esse processo mais simples possível. O estágio do crescimento cristão. Amar a Deus. Para que esse novo nascimento, a adolescência e a maturidade aconteça, nós temos 3 pontos principais na igreja. Amar a Deus significa vir aos cultos, sendo um ouvinte ativo da palavra de Deus. É importante a gente falar para o novo membro que não basta ele simplesmente vir à igreja, ouvir o que está sendo dito e voltar para casa, como a maioria das pessoas fazem nas religiões. O importante é ser esse ouvinte ativo. Desde a recepção, ele precisa interagir com Deus no culto, com as pessoas no culto. Ele precisa fazer parte do louvor, ele precisa fazer parte de tudo aquilo que está acontecendo na hora da comunhão no começo, na hora da comunhão ir embora. Ele precisa fazer parte do momento do anfitrião, do momento da palavra, onde ele segura a sua mente, onde ele pega a sua mente e coloca realmente cativo a Cristo, prestando atenção naquilo que está sendo falado e vendo como que aquilo que está sendo falado tem conexão com a sua vida, aonde Deus quer falar comigo hoje. Esse é o amar a Deus, é vir ao culto e ser um ouvinte ativo da palavra de Deus. A segunda parte da nossa visão é amar as pessoas, que é participando de um pequeno grupo para aprofundamento da palavra de Deus e aplicação da palavra em nossa rotina, e comunhão e relacionamentos com as pessoas do meu PG e de minha igreja. É importantíssimo a frequência dentro de um pequeno grupo, porque dentro de um pequeno grupo, essa pessoa vai ter a oportunidade de questionar aquilo que ele ouviu na igreja no domingo, de aprender de uma maneira mais profunda e colocar em prática através dos relacionamentos que ele desenvolve dentro do pequeno grupo. E a última parte da visão é servir ao próximo. Servir ao próximo é a parte da maturidade. É quando a pessoa entende que está sendo ou está curada, está passando pelo processo de transformação. E como uma devolutiva para a igreja, para Cristo, daquilo que ele está fazendo em sua vida, a pessoa então passa a servir no PG e também na igreja. O líder ele precisa abrir espaço para essa pessoa servir no PG e também os pastores precisam abrir espaço para essa pessoa servir na igreja. Mas o principal é que esse servir seja algo que vem do coração e não imposto, que seja como como um agradecimento que ele esteja fazendo para Deus, que ele esteja fazendo por aquilo que a igreja está fazendo pela vida dele. E esse é o nosso processo, um processo simples que precisa ter em nossas vidas clareza, movimento, alinhamento e foco. Temos que lembrar que somos construtores. Efésios capítulo 4, o versículo 11 ao 12 está escrito: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós somos chamados para construir vidas. E aqui cabe uma pergunta: que tipo de pessoas queremos construir então em nossa igreja? Que tipo de vidas queremos construir em nossa igreja? A nossa resposta é pessoas absolutamente conectadas com Deus, conectadas a pessoas através de relacionamentos e que tenham um coração disposto a servir. Esse é o resumo da nossa missão, da nossa visão dentro do TR, da nossa proposta para as vidas que Deus manda para nós, que é tirar esse peso da religiosidade, tornar através de um processo simples, dar a oportunidade dessa pessoa crescer e ter contato com o pai dela, assumir a sua identidade, que ela tenha a oportunidade de sentir-se a certeza de que é um filho amado e aceito por Deus. Continuando a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o que é e para que serve o discipulado. As últimas ordens de Jesus na terra, em Marcos capítulo 16 e o verso 15, e em Mateus 28 e 19, a gente vai ter essa oportunidade de ver o que Jesus queria que nós fizéssemos assim que ele foi para o céu. No discipulado, nós aprendemos sobre a Bíblia, que é o coração de Deus, o poder de Deus, Testamento de Jesus Cristo, Novo e Antigo Testamento. Velho Testamento é a sombra do Novo, a vinda de Jesus. A arma espiritual do cristão é o manual do fabricante. As pessoas conhecem religião, tradição e doutrinas de homem. É por isso que não têm experiências com Deus e vivem com problemas. Precisamos conhecer Deus através da sua palavra. Nós vamos aprender no discipulado a manusear a Bíblia. O aprendizado ele vai trazer maturidade. Maturidade espiritual não é tempo de igreja, maturidade espiritual não é pela idade da pessoa. A maturidade espiritual é o quanto a pessoa conhece da palavra e o quanto a pessoa vive a palavra de Deus em sua vida. Maturidade espiritual também pode ser traduzida pela fé de cada um. A palavra de Deus precisa ser aplicada em nossas vidas. O diabo se aproveita da nossa falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra é a chave que ativa o poder de Deus em nossas vidas. Sem o entendimento e a aplicação da palavra, o Evangelho não tem efeito em nossas vidas. A palavra de Deus mais a nossa fé, acontece então os milagres. Um exemplo do que a palavra Deus diz sobre doenças está lá em Isaías, capítulo 53, do verso 4. Culpa, 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Bênçãos, Efésios, capítulo 1 e o verso 3. Nós precisamos saber o que está escrito e nós precisamos aplicar em nossa vida, tornar aplicável em nossa vida, através da nossa fé. Se nós não entendemos aquilo que está escrito, se nós não sabemos o que está escrito, se nós lemos, mas na nossa cabeça aquilo está simplesmente contando uma história, mas não tem um efeito na minha vida, então o Evangelho ele passa a não ter efeito, o efeito eficaz que é o plano de Deus para nós. Por isso, tantas pessoas que conhecem até a palavra de Deus, mas não conseguem aplicar em sua vida, não conseguem viver a Bíblia, não conseguem viver a palavra de Deus de uma maneira prática. Continuando, nós temos aqui a definição de igreja, que é uma assembleia, os que foram chamados para fora. Em Mateus capítulo 16 e 18 nós podemos ver isso, 1 Pedro 2 e 5 e Efésios capítulo 2 do versículo 19 ao versículo 22. Outro nome da igreja é o corpo de Cristo. Nós temos alguns versículos que falam sobre isso também, aonde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Falando um pouquinho sobre a fase do crescimento espiritual do cristão, ele primeiro, quando entrega a sua vida para Cristo, é como uma criança recém-nascida. Ele acabou de nascer do Espírito agora. Como Jesus falava lá com Nicodemos, que o necessário é que ele nasça não da carne, mas do Espírito. E a gente encontra falando sobre essa criança, essa recém-nascida, em 1 Pedro capítulo 2 e o verso 2. Cada fase do nosso crescimento espiritual,
É uma fase que ela tem um tratamento e uma forma de ser trabalhada, assim como o nosso crescimento físico. Para a criança, nós não podemos dar uma comida ou dar responsabilidade de adulto. Temos que tratar como criança, temos que dar alimentação de criança e o cuidado que uma criança exige. Aos poucos, conforme essa pessoa vai crescendo na fé, então ela vai passando pelas fases, chega na meninice, que está em Efésios capítulo 4, versículo 14, e então, como homem maduro, descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o alimento que ele vai comendo, as experiências que ele vai tendo com Deus, as experiências que ele vai tendo dentro da igreja, dentro do PG, vai dando a oportunidade de ele viver o evangelho na prática, de essa pessoa passar agora a ser também alguém que contribui com a palavra de Deus, que compartilha a palavra de Deus. Mas para cada fase tem as necessidades que essa pessoa precisa. Deus nunca vai exigir que uma pessoa que começou hoje na igreja, que o encontrou pela primeira vez, pare com todos os seus vícios, pare com todas as coisas na sua vida. A religião faz isso. A partir do momento que você faz parte de uma religião, eles colocam lá um monte de norma, do pode e do não pode. Com Deus, não. Com Deus, a proposta sempre é assim. Ele sempre dá primeiro algo do mundo espiritual, do mundo dele, do reino dele, para a pessoa experimentar. E aí, a hora que essa pessoa experimenta, o Espírito Santo move o seu coração, convence o seu coração através da palavra, através do amor que ele vê no seio da igreja. Então, esse amor vai fazer com que ele fale para aquilo que é do mundo e que está na vida dele. Não é que eu não posso, mas hoje eu já não preciso mais disso. Então, quando a pessoa vai crescendo dessa forma, o crescimento dele é um crescimento sadio. É um crescimento natural dentro do reino de Deus. Agora, quando a pessoa começa então a ter a cara de um religioso, se vestir como religioso, mas tudo que ele faz é algo que alguém está mandando ou não ele fazer, essa pessoa ela fica travada em seu crescimento. Pode ter muito tempo de evangélico, muito tempo dentro de uma igreja, mas o seu crescimento espiritual fica paralisado. Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha através do Espírito Santo, que convence a pessoa. Através desse convencimento em amor, a pessoa dá um passo mais próximo de Deus. E esse passo ele é natural. E todas as coisas vão acontecendo de uma forma natural dentro da sua vida. Aquilo que não presta vai ficando para trás. As curas vão acontecendo. Aquilo que ele não conseguia desarraigar do seu coração vai sendo tirado. Mas nós que estamos discipulando uma pessoa, nós que estamos vendo essa pessoa chegando à igreja, a gente tem que ter essa visão de que para cada pessoa existe um tempo determinado para o seu crescimento acontecer. E esse crescimento não vem através de lei, de imposição. Ele vem através de amor para essa pessoa. Ele vem através de você apresentar o mundo de Deus, de convidar essa pessoa a ter as suas próprias experiências com Deus. Terminamos aqui o nosso primeiro encontro. Essa aqui é a primeira aula do discipulado. Deus abençoe a todos.